Filipenses 1, 6, 9 e 10. Diz assim: Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor, versículo 9, cresça mais e mais em ciência, em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, para a glória e o louvor de Deus. Hoje, enquanto estava tomando banho, me veio à memória algumas situações corriqueiras do nosso dia a dia. Como todos sabem, eu não tenho filhos, mas observo os filhos dos outros e vejo o comportamento de alguns deles, como eles se comportam, as crianças se comportam em relação aos seus pais. Acho muito interessante o comportamento de alguns pais em relação aos seus filhos também, mas eu queria focar no comportamento dos filhos, né? Principalmente aqueles que dão show no mercado, os filhos mimados, né? Aqueles que recebem de tudo, ganham tudo e nunca estão felizes. Estão sempre chorando por algo mais, algo mais, algo mais, algo mais, algo mais. Fazendo um paralelo dessas crianças com o que nós temos enfrentado hoje, vivido hoje dentro das nossas igrejas, com, vamos dizer assim, a teologia do filho mimado, é que você nunca tem responsabilidade de nada. A teologia do filho mimado, vamos colocar aqui dessa forma, ela reatribui a total responsabilidade do livre-arbítrio, de decidir coisas, de optar, fazer escolhas para Deus novamente, isentando o indivíduo da responsabilidade de tomar decisão, errar e eventualmente se aperfeiçoar também. Isso é uma crítica muito grande que eu faço, porque as pessoas elas tendem a assimilar padrões. E esses padrões, eles são muito consolidados dentro de algumas culturas, né? E essas culturas, elas se solidificam e engessam. Não estou dizendo que a cultura aqui não é boa, mas ela engessa o aperfeiçoamento das pessoas, do pequenino na fé, do leitinho. Lembra aquelas pessoas que usavam leitinho, né? Paulo fala, porque vocês precisam de leitinho ainda. E aqui eu acho interessante, né? Porque em nenhum momento, até nas falas, porque essa aqui é fala de Paulo em tese, até nas falas de Jesus incentiva o indivíduo a permanecer na dependência divina absoluta. Ele, pelo contrário, ele incentiva o indivíduo a ir, né? Vai pregar o evangelho, vai trabalhar, me conheça, trilhe o caminho,
Ou seja, é uma responsabilidade intrínseca do indivíduo. Não de Cristo. Cristo não tem que trilhar o caminho por você. Né? E correr em direção a Cristo é exatamente esse aperfeiçoamento que Paulo está falando. Aperfeiçoar aquele que começou em vós, aliás, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Né? Entretanto, você precisa trilhar esse caminho. Para que Deus aperfeiçoe, é necessário você trilhar o caminho. É necessário uma completa conversão de atitude do caminho que você estava indo para o caminho de Cristo. E não é um caminho fácil, tá? É um caminho de experiências, é um caminho que você vai aprender a amar, porque Deus é amor, Cristo é a expressão desse amor, Cristo ensina como amar, mas também é um caminho de experiências, é um caminho de ciência, de conhecimento, o qual, sem experimentar, é impossível trilhar. É impossível você saber o que vai acontecer no seu próximo passo se você não o der. Não estou dizendo para você que você tem que ser guiado pelo erro. Longe disso. Estou dizendo que você tem que ser guiado pelo acerto. Mas ao longo desse caminho você vai cometer erros. E assumir que você vai errar é perfeitamente normal. Assumir que você vai errar não quer dizer necessariamente que você está decidindo em alguns momentos da sua caminhada se afastar. Assumir que você vai errar em algum momento é assumir que você, enquanto está caminhando em direção a Cristo, você vai dar passos que Ele não deu. E está tudo certo enquanto você estiver caminhando em direção a Cristo. Agora, muitos decidem sentar no meio do caminho e dizer: eu não quero. Vou esperar Deus me dizer, me revelar. Vou dizer para você que Deus já revelou. Deus já revelou. E tem um terceiro ponto aqui que eu sempre levanto, é a ditadura do pequenino na fé. Tem pessoas que elas estão nas nossas comunidades, nos nossos grupos, eternamente babies, eternamente bebês na fé, provando do leitinho e sentando no trono, passam no meio do caminho e ficam cobrando o pedágio daqueles que estão começando, daqueles que querem trilhar o caminho. Porque não pode fazer isso porque não sabem por quê. Não têm conhecimento. Eu vou dizer, irmãos, que muitas vezes na sua caminhada de cristão você não vai poder fazer muitas coisas. Tá? Não vai poder por quê? Porque você não tem condição de entendimento. Tá? Então não olhe para aquele camarada que está lá na frente, já caminhou léguas à sua frente, já está há anos. Tá? E tente se medir por aquele. Olhe para Cristo. Tá? Porque aquele vai errar, sim, mas Cristo é perfeito. Cristo ele veio com essa referência de ser perfeito. Não você. Não o pastor da sua igreja. Não a liderança da sua igreja. O alvo tem que ser Cristo. O alvo não tem que ser a liturgia da tua igreja.
Não sente no meio do caminho e fique esperando Deus tomar uma atitude por você. As atitudes que Deus deveria ter tomado, Ele já tomou. Que é lhe mostrar o caminho, é lhe mostrar o meio, lhe mostrar como fazer, como sair do buraco onde você está. E progredir, e progredir. Mas aí vai chegar um momento na sua caminhada que você vai perceber, puxa vida, eu fiz tudo que eu achei que eu deveria ter feito. E mesmo assim eu estou me sentindo tão longe de Cristo. Nesse momento, é o momento que Ele vai lhe ajudar a voltar para o caminho dele. E é o momento que você vai decidir também caminhar em direção a Ele. Entende? As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, porque precisa haver uma decisão. A conversão ela é um processo, mas ela é algo constante. Se você decidir converter em direção a Cristo constantemente, você nunca vai se perder desse caminho. Porque o caminho é uma direção em linha reta entre você e o alvo. São os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições que tornam esse caminho tortuoso. São as pedras no meio do caminho, né? São as curvas. Agora Ele é claro, Ele é reto. A dificuldade está em nós. Essa reflexão também me leva a pensar uma outra coisa, que é o seguinte: tem coisas na vida da gente que Deus não vai e não precisa arbitrar. Por quê? Porque não se existe melhor entre dois bons. Existem momentos da nossa vida que a gente não vai saber, tá? Mas se houver um pior, tá? Se houver um pior, e se Deus quiser interferir nesse pior, isso de escolhas que não são escolhas necessariamente que você vai fazer para caminhar em direção a Cristo. São escolhas, como posso dizer, mundanas, né? Escolhas que você... corriqueiras do dia a dia, né? Escolha de um emprego, escolha de uma faculdade, escolha de um destino profissional. Eu vejo que tem gente que se apoia também nisso, em Deus, né? E ficam ali esperando Deus falar alguma coisa, né? E às vezes Deus não vai falar. Deus não vai falar. Isso foi algo que eu trilhei durante muito tempo na minha caminhada. O silêncio de Deus para muitas das coisas que eu achei que Deus iria se pronunciar. E eu coloquei isso na mão dele, falei, pô Deus, eu queria tanto que o Senhor fizesse tal coisa, tal coisa, e Ele nunca fez. E chegou um momento que eu entendi que era para mim fazer, era para eu correr atrás, era para eu buscar aquilo, era eu errar, era para mim, era para eu entender aquilo. E eu evoluí, e eu cresci nesse momento de silêncio divino. As pessoas falam isso, né? Ah, quando Deus está em silêncio é para o seu crescimento. É justamente, né? Mas teve momentos também na minha vida que eu comecei a andar, e eu cheguei bem no ponto que eu olhei, eu não consigo mais. Para agora não dá. Eu, talvez daqui para frente eu possa conseguir um jeito. Mas, puxa vida, eu preciso dessa solução aqui agora. As pessoas precisam da sua solução aqui agora. A gente precisa tomar decisão agora, porque se não acontecer agora...
enquanto eu estava nessa luta de tentar entender qual era a melhor resposta à luz do Evangelho, à luz de Cristo, né? Qual que era a melhor, de acordo com toda aquela minha experiência, né? Tudo aquilo que eu passei, eu trilhei, eu cresci, eu desempenhei. E aí você percebe uma resposta que você sabe, eu sei, eu sabia, que não nascia de mim, não provinha de mim mesmo. Nesse momento, Deus agiu. Mas não foi porque eu pedi, não foi porque eu estava tentando resolver com minhas próprias forças. Não teve uma causa e efeito nisso. Não foi porque eu me entreguei, ou porque eu era santo e separado, porque eu estava imaculado, sem pecado nenhum. Não, porque Deus quis. Ele agiu de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Não de acordo com a minha vontade. Deus não é igual a alguns pedagogos, alguns psicólogos que a gente tem visto por aí. Alguns pais que a gente tem visto por aí, que dão tudo de mão beijada para o seu filho. Eles acabam virando filhos mimados. Deus é o pai que incentiva, que faz crescer, que faz você ser a melhor versão de você mesmo. Mas não é por método nenhum, tá? Não é por cultura nenhuma, por repetição nenhuma, por religião nenhuma. É por amor. Ele te ama e Ele quer que você cresça. Ele quer que você se aperfeiçoe. Ele quer que você seja perfeito nessa boa obra que Paulo está falando aqui. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Até ao dia de Jesus Cristo. Ele vai aperfeiçoar. Ele precisa aperfeiçoar em você. Então, pare de achar que tudo Deus tem que resolver, tudo Deus tem que fazer para você. Deus não vai resolver. Quem precisa resolver é você. Quem precisa tomar ação da sua vida, da sua atitude, é você. Durante esse caminho, Deus vai fazer as intervenções dele. Algumas perceptíveis, outras imperceptíveis, mas Ele vai fazer quando Ele achar necessário. Mas o caminho que é para você trilhar é somente para você trilhar. As decisões que você precisa fazer. As decisões que Deus precisa fazer, que Deus precisa tomar, as portas que Deus precisa abrir, Ele vai abrir. Isso não impede você de pedir, de dizer para Ele, poxa vida, Deus, eu sei, eu preciso ser maduro, mas tem um negócio aqui que eu não consigo. Não me impede de pedir para Ele. Mas não implica a resposta. Amém? Um bom dia para vocês.